Olá, pessoal! Boa noite! Noite de sexta-feira, 21 horas. A gente nunca teve um encontro às sextas e nem às 21 horas. Então, realmente, literalmente, podemos dizer que é o nosso encontro de sexta-feira à noite. Eu espero que vocês estejam todos bem. Entrei um minutinho antes da nossa live, ou seja, agora são 20h59, porque eu quero falar a respeito dos aniversariantes do dia, dar parabéns para eles, para não roubar nenhum minuto da live de hoje com a nossa convidada, Cíntia Maciel. E assim, pessoal, vocês observaram quantos aniversariantes no mês de setembro? A lista tá enorme e até interessante, porque eu fiquei pensando, poxa, então papai e mamãe fizeram quando? Em dezembro, período de férias. Então daqui pra frente, se for pra gente pensar férias, carnaval, a lista de aniversariantes realmente será longa. Então eu acho que vai acabar sendo de praxe eu entrar sempre uns minutinhos antes para dar parabéns. Então é assim, eu vou lá falar pro pessoal. Espera aí, só um segundinho. Aniversariantes do dia. Thaís, Denis Isola, aliás, Thaís Toledo, Denis Isola, Alessandro Buzo. Eu fiz a live com ele ontem, pessoal. Foi fantástica a live com ele, uma história de vida, de superação, de fé. Sensacional. Quem não viu, veja lá no IGTV que aquela pessoa que tá desanimada vai dar uma acordada, viu? Pra vida, com certeza. O Dalton Pinto, Mariana Perim, Monocle Yuki, Idalice Rilo, para Ellen Cristina, Neuza Teixeira, Luiz Felipe, Henrique Pericas, Julie Pietro, Cleide Oliveira e Rodrigo Lopes. Grande a lista, né? Pessoal, aniversariantes do dia, parabéns para vocês. O escritório deseja muitas felicidades e saúde. Mas então, olha, agora 21h01, vou chamar a nossa querida Cíntia, porque eu não quero perder um minuto aqui com a Cíntia, pessoal. Vamos lá. Já está conectando. Boa noite, pessoal que está entrando. O Kleber, a Dai, nossa querida Dai. Cíntia, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por vocês ter Isso. aceito o nosso convite, por você estar aqui conosco. Você sabe que eu queria muito fazer uma live sobre esse tema, ainda mais no mês de setembro. E a última sexta-feira, o único dia que a gente conseguiu na sua agenda foi hoje. E você prontamente nos atendeu. Então é assim, uma gratidão imensa minha, do Isso. pessoal do escritório, porque realmente é uma campanha que a gente quer fazer parte. Ter você aqui hoje é um presente. Eu estou aqui com você de sexta-feira, 21 horas, super empolgada. Realmente era um encontro que eu queria muito. Ah, que legal. Eu que fico lisonjeada pelo convite, né? E até pela oportunidade, eu acho que é importantíssimo. Eles criaram várias campanhas e pensar sobre isso nesse mês, né? Existe Janeiro Branco, existe Outubro Rosa e vai desmistificando, vai tirando preconceito, estigma, né? E é muito importante falar sobre isso, né? Quebra um padrão, né? Ótimo. Obrigada, obrigada. Imagina. Então é assim, olha, você sabe, está super acostumada com live. A gente também teve a oportunidade de fazer a live com o teu marido, o Wellington Maciel, que É, também foi fantástica a live com ele. Então eu vou deixar para você dividir de acordo com o que você planejou para a gente. E eu tá. gostaria que desde já você também conseguisse nos explicar, primeiro, o que, que também é a depressão, porque confunde, né? Às vezes a gente Uhum. está com uma tristeza profunda, uma frustração, e a gente não consegue identificar e falar, eu me sinto deprimida. Então, a Uhum. depressão tem um gatilho ou ela faz parte, é química? Qual é essa Uhum. questão de fato? O que é isso pra gente? Para você poder nos explicar. Legal, Ana. Existe uma diferença entre depressão e tristeza, né? A gente sempre pensa nesse comparativo, porque a tristeza ela tem uma causa aparente. Então, você pode ter perdido alguém, ter passado por um processo de luto e ter esse motivo, né? Um motivo atual, um motivo aparente. Então, você se sentir entristecido é esperado, né? Agora, a depressão, ela vem por questões que a gente pode pensar tanto em situações passadas, traumáticas, né? Ou situações que você
rumina, que a gente fala, ruminações emocionais, que você não consegue explicar, porque você não tem tanto prazer mais pelas coisas, ou que aquilo não faz mais tanto sentido, ou porque você não é tão grato. Então, você não tem um evento, né? Um evento que seja direcionado a essa tristeza, mas é um todo, né? É um construto, assim, é um todo. Ou seja, mas Essa esse comparação. todo, Cíntia, mesmo que não tenha um trauma, porque só para a gente colocar na situação prática, por exemplo, a gente vê uma pessoa famosa, muito bem sucedida, com uma família feliz, e a pessoa fala, eu tenho um diagnóstico de depressão, e até as outras pessoas falam, né, que acabam julgando isso, falam assim, nossa, mas como assim? Depressão é doença de rico, porque esse aí tem Uhum, tudo, tá deprimido por quê? Falta de lavar sim. louça. O pessoal, infelizmente, tem esse tratamento. Então, como que o porquê disso? A pessoa pode ter essa vida aparentemente feliz, realizada, mas mesmo assim ela não se sente o quê? Feliz, é isso? Um dos sintomas é isso, né? Eles chamam assim a anedonia, você perde prazer pelas coisas, mesmo que pareça que tenha que ter prazer, né? Então, você falou de famoso, né? O próprio Whindersson, ele passou por depressão, ele saiu no Fantástico para falar. Tem pessoas que vão direcionadas às vezes para o lado espiritual, né? Quem tem um lado mais espiritualizado não deveria ter. Eu sempre dou um exemplo, tem o padre Marcelo Rossi, que é referência, né? Então, Exatamente. expôs a depressão. Então, não tem algo específico, né? Mas existe algumas predisposições. Então, se a gente pensar, um dos quesitos que pode ser uma situação passada, um trauma, mas pode existir uma predisposição genética. Então, você às vezes pode ter tido algum parente direto, predisposição genética direto, pai ou a mãe, ou uma tia muito próxima, avó, que tenha tido depressão. É aí onde está, porque as pessoas hoje têm o diagnóstico muito fácil, a informação muito fácil, as pessoas têm o conhecimento em mãos. Mas você pega sua mãe ou sua avó, não tinha conhecimento se tinha depressão. Então, essa busca genética é mais difícil. E então, outras pessoas passam muito bem por aquilo, enquanto umas não. Outras passam, né, várias situações no decorrer da vida e algumas sendo gatilho. Mas tem isso que é importante dizer, a predisposição genética. Então, se você tem alguém da família que tenha tido crises de pânico, a mãe, a avó, existe uma predisposição. Junta-se com o fator social, a predisposição. Então, são duas situações colaborando, né? Não é só assim você se manter sempre firme para uma situação, mas existem outros fatores que colaboram. Um exemplo aqui para você, tá? Tem um caso específico, uma senhora de 72 anos, por exemplo. Ela não entendia, né? O pessoal deu uma travadinha aqui. Trazendo um pouco isso na clínica. Cíntia, travou. Você falou uma senhora de 72 anos, aí travou. Repete pra gente, por favor. Deu uma travadinha de novo. Eu coloquei no O 3G pessoal, agora vamos, para ver se peraí. vai bem, tá? Vamos lá. A sua voz agora a gente está ouvindo. A tua voz estamos ouvindo. Então, volta. A tua imagem está congelada pra gente, Cíntia. Eu acho que voltou. Voltou. Acho que vai. Então, vamos lá. Essa senhora de 72 anos, agora eu acho que vai. Essa senhora de 72 anos. Não, o pessoal travou, né? É a dela mesmo, né? Se alguém puder comentar aqui, porque para mim que está aparecendo. Bom, Cíntia, eu Agora acho que agora apareci. parece que está mais limpa. Vamos lá. Eu coloquei aqui no 3G qualquer coisa, você vai me dizendo, tá? Tá, tá. Então a gente só ouviu você dizendo a respeito dessa senhora de 72 anos. É isso. Então ela passava por algumas questões, né, com relação a perdas atuais, que aí tem a depressão como um desencadeador. E trazendo o histórico da mãe, dessa família, o que acontece que é muito comum? Essas mulheres, antigamente, elas tinham 10, 12 filhos. E numa condição muito mais precária, que não tinha nem a condição para ter a depressão, né? Assim,
o espaço para se permitir nessa condição. E a mãe tinha depressão, as pessoas não sabiam o que era, tinha algumas convulsões, as pessoas não sabiam o que era. E aí chega num determinado momento, já eles adultos, né, em outro estado, a mãe dizem assim, sua mãe morreu. Morreu do quê? Morreu. Não sabiam a causa. E na busca da terapia de uma pessoa de 70 anos é que a gente consegue identificar. Houve suicídio, outras pessoas da família já tinham cometido suicídio, mas não era dito, isso não era expressado, não era divulgado, não tinha dados estatísticos, não tinha uma informação que seja compatível, que a pessoa ouvisse falar sobre aquilo. Então, entendendo um pouquinho sobre o que você perguntou, a predisposição genética com fatores sociais, às vezes tem questões que são muito ligadas a transtorno de estresse pós-traumático, você passa por uma situação que te impacta, você vivenciou, você viu, ele também pode ser um fator de predisposição para a depressão, né? O burnout, ele é um fator também que é assim, eles são desencadeadores, né? E até a própria ansiedade. Então, eu sempre digo, você tem a ansiedade não como um precursor, mas ela pode ser tão exigente consigo mesmo, esse comportamento ansioso, para lidar com as frustrações, esses pensamentos, né, ruminadores. Chega um momento que isso fica cansativo demais para levar, né? E aí você pode passar por situações de depressão. Se não tem uma predisposição e o ambiente social não teve algo traumático, mas você, como que tem lidado com esses pensamentos? Se são pensamentos mais irrealistas, mais negativos, né? E isso é importante observar, como têm sido esses pensamentos, né? Ou seja, então, Cíntia, então a ansiedade, ela precisa então ser tratada, reconhecida, porque ela pode realmente desencadear com uma depressão. Pode sim, sem sombra de dúvidas. Até porque, vamos pegar um exemplo de uma mulher num pós-parto. A condição que ela está, ela não é algo novo, né? Ela não prevê tudo o que vai acontecer e isso pode deixá-la ansiosa de não ter controle da situação. O controle está um pouco ligado à ansiedade, né? Essa questão do medo relacionado àquilo que eu não tenho visão do que vai acontecer, então um pouco desse controle. E aí eu me coloco isolada, né? Pouco do que a gente está vivendo, eu me coloco isolada num determinado período. Só que eu não conduzo as coisas como eu imagino. E eu vou cada dia me frustrando. É um fator atual. Hoje está acontecendo isso comigo, mas essa frustração, lidar com isso, essa ansiedade de querer sair e ter um filho, ter que cuidar, né? Ter uma situação que eu não tenho mais como conduzir da forma que eu acho que tenho que fazer. Então, ela pode ser um gatilho a longo prazo, tanto que para você ter uma depressão, ser diagnosticado de ansiedade, você tem que ter alguns sintomas e que eles sejam relacionados com determinado período e frequência. Isso vem do próprio, né, da própria psiquiatria, né? Tem um livro que é um orientador. Quando você vai no médico, por exemplo, tem um CID. Se você se afastar, tem um CID. Não sei se você trabalha com a área trabalhista, também tem um CID. Na parte de doença mental também tem CID. Sim. Então esse CID, ele é orientador tanto na depressão quanto na ansiedade. Existem questões ligadas ao álcool, à dependência. Então ele é o DSM, né? Ele é um orientador. Lá ele diz que para ter depressão você tem que ter determinados sintomas por determinado período e com uma determinada intensidade. Então, avaliar esse período. Por isso que eu falo, a tristeza diferente da depressão. Por quanto tempo você está sentindo aqueles sintomas que estão descritos? Então, quando eles perguntam, quando vai no psiquiatra, eles nas perguntas deles, é como se eles já tivessem em mente todos aqueles sintomas. Por quanto tempo? Por 3 meses. Como você tem sentido todos os dias? Isso é um orientador. Mas existem avaliações mesmo. Até lá na clínica, a gente pratica algumas avaliações para entender como tá. Se tá um humor deprimido, se tá com uma ansiedade um pouco exacerbada, se é severa, se é moderada, né? Então, a gente consegue entender essa transição
Tá leve? Tá moderado? Tá crônico, severo, né? A preocupação. Existem avaliações para entender a preocupação. Então, tem orientadores, né? Tem a situação, que você vai permeando para ver a frequência, o sintoma, mas tem avaliações também. Mas, por exemplo, Cíntia, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, por exemplo, a pessoa que ainda, por N razões, ou porque não tem um plano de saúde, ou porque não conseguiu ainda uma consulta no SUS, enfim, quais são as perguntas, então, que ela pode se fazer, ou os familiares que estão assistindo essa live podem observar para identificar se realmente é uma depressão? São vários dos sintomas, né? Tem que se avaliar essa frequência, né? Tem que ter um acompanhamento. Então, esse olhar que a gente falou no começo, do preconceito, ele primeiro tem que ser deixado de lado, né? Você tem que olhar aquilo primeiro como uma doença mesmo. Não é algo que a pessoa está fazendo para chamar atenção, frescura, né? É algo que, assim, para você entender, doutora Ana, a pessoa não consegue lidar. Ela não consegue ter uma concentração. Aí da concentração vem a questão dos distúrbios do sono, que afetam no dia posterior. E aí vai tendo esses sintomas recorrentes. Mas e aquilo vai algo frustrando e vai alimentando outras situações, né? De incapacidade, isso. Enfim. Se eu perco o sono, se eu tenho insônia, distúrbios do sono, fato, eu vou ter perda da concentração, dificuldade na memória. As pessoas relatam a perda de apetite, perda de libido. Tudo isso são sintomas que você vai olhando, né? E se as pessoas têm dúvida, sei lá, baixa lá na internet quais são os sintomas, mas não vai naquelas coisas de postagem, né? Vai no DSM mesmo, quais são os sintomas? Observa, todo dia a pessoa está apresentando esses sintomas e esse acompanhamento com esse olhar da frequência, e lógico, né? Percebe que isso está demasiado, tem que levar num profissional. Nada, porque quando você começa a ter um sintoma físico, é aí onde está a diferença. Eu sempre gosto de falar isso. A diferença entre uma questão física, você começa a sentir uma dor, que seja em qualquer parte do seu corpo, isso te incomoda 5, 4 dias, você vai no médico. Porque tá com uma dor no estômago tão intensa, você fala assim, gente, eu não sei o que está acontecendo. Tem gente que acaba, né, tendo uma potencialização das emoções, vai falar, nossa, eu vou morrer, e vai no médico. Eu tenho um sintoma emocional e não vou. Eu não vou. Ou seja, como banaliza, né? Mostra o quanto que banalizamos essas questões emocionais. E a pessoa não vai. E eu chego assim, na minha experiência clínica, às vezes quando eu vou palestrar, eu chego a pensar assim, não é mais aquele preconceito de, coisa para louco. Não é mais. As pessoas estão orientadas. Mas chega a pensar assim, das questões que vai pairando mas eu não tô tão ruim ainda. Dá para levar, que isso, é só uma coisa assim, vai passar. É só um luto, vai passar. Não, eu perdi a família, eu me separei, não vai passar. Mas é um momento tão atípico, tão específico, que eu preciso de uma ajuda de orientação, né, um aconselhamento individual para saber o que fazer. E aí, essa dor física eu vou, mas da dor emocional eu não vou. E o verbalizar, o trazer a psicoterapia, isso, ele é libertador, no sentido de que você começa a ter uma visão para experienciar, para tentar novas possibilidades. Aí entra naquela coisa meio banalizada, né? A gente serve para bater papo. Mas quando a pessoa começa, ela vai percebendo a evolução dela. O quanto aquilo está sendo orientador mesmo, né? Para situações específicas ou para autoconhecimento. Você não precisa estar muito ruim para ir. E aí onde começam dividir o esses peso, sintomas. né? Quando divide o peso, ele começa a ficar não tão pesado assim. Eu sempre falo para eles, olha, 50% meu como orientação técnica para te direcionar, mas os outros 50% é seu.
você tem que vir, você tem que se comprometer, você tem que estar adepto e também como devolutiva da terapia, porque se você tá ruim do coração, você tá com colesterol, você não vai no médico e desiste porque você não gostou dele. Você vai em outro. Você tem que ir em outro, porque você tem que cuidar do colesterol. Ah, não fui porque eu não gostei da terapeuta. Ah, ela não gostei dela. Você tem que ir em outra, porque é um autoconhecimento para você, não é porque você não gostou dela. Você tem que ir em outra que você goste. Até o ponto que você cria um vínculo, né? E assim, Cíntia, o que que você orienta nesse estado que a pessoa ela se sente nesse estado de depressão, vamos dizer assim, que a pessoa às vezes nem sabe se de fato é uma depressão, uma tristeza, enfim, como você explicou. O que que faz imediatamente? A sua orientação é o quê? Procura logo de cara um psicólogo, marca uma consulta com um neuro ou com um psiquiatra. O que que a pessoa pode fazer? Se existe um fator que foi uma predisposição, por exemplo, pandemia, pessoas, perderam entes queridos, né? É importante você ir para imagina como se fosse um aconselhamento, uma psicoterapia breve, porque as pessoas vão achando que vai ter que fazer a vida toda. Eu tenho pacientes que vão me direcionar a algo específico. Olha, eu tenho síndrome do pânico, eu quero cuidar da crise. Tá bom. Olha, a gente vai predispor de técnicas, eu vou te aliviar a crise, amenizar e te criar estratégias para enfrentar. Eu não vou cuidar da sua vida toda, do seu passado. É Porque a pessoa específico. já sabe, né? Digamos assim, ela já sabe o que de fato está acontecendo. Exato. Então, cuidar dessa perda, né? Olhar para isso. Porque como que eu vou lidando com isso de forma mais resistente a longo prazo, 1, 2 anos, 3 anos? Como eu vou olhando para essa perda, né? Como eu vou olhando para a vida que ficou. Então, quando eu tenho uma situação específica, o aconselhamento é que vá enquanto você tem essa situação recente, né? Estou em decisões, então nada melhor do que um profissional para te orientar, porque você pode ter orientação de um amigo que não te orienta tão bem porque tem um sentimento enviesado, e aí a decisão, se separa, não era das melhores, você falou, minha amiga pediu para eu me separar. A gente não decide pelo paciente, a gente abre um caminho para que ele entenda o que é melhor para ele naquele momento. Em nenhum momento você vai ver se fizer isso está errado, mas um psicoterapeuta dizendo assim, olha, acho que é melhor mesmo você fazendo isso. Vai buscando quais são as crenças, quais são as idealizações, o que a pessoa tem como propósito, expectativas de vida, como ela está enfrentando dificuldades, o que está sendo, de uma certa forma, mais deixando mais vulnerável, né? Então, é um parecer direcionado, né? E não decidido, né? E assim, Cíntia, eu ouvi uma frase que eu achei muito impactante, falando agora a respeito do suicídio. E nessa Uhum, frase dizia assim, que o suicídio não é para tirar a vida, é para acabar uhum, com o sofrimento. Então, esse processo que a gente imagina da depressão e que vai para o suicídio, porque assim, eu fico muito chocada, muito triste, quando eu vejo que o índice de suicídio entre crianças e adolescentes cresce a cada dia, sim, jovens cresce a cada dia, e uhum, recentemente, eu não conheço, mas recentemente um morador, meu vizinho, um idoso, ele se suicidou. Morava uhum. sozinho, pulou da janela, enfim. Então a gente nota que está crescendo, né? Entre pessoas muito jovens e entre os idosos. Fala pra gente essa questão do suicídio, como que é essa passagem? Se é assim que a gente pode dizer, mas como chega a isso? Esse olhar, ele está distante, né? Dessa pessoa com essa dor. Então, ficou realmente essa lacuna, essas pessoas que estão à volta desse depressivo, né? Então essa lacuna já está há um tempo, dessa criança, desse adolescente. Você falou isso e realmente, de fato, é a segunda maior causa de pessoas entre 17 e 29 anos, que é a depressão e o suicídio por conta da depressão. Então, nesses índices, esse distanciamento é como que fica essa desesperança na construção dessa infância, chega na adolescência, ela se vê, né, ainda
sem esse vínculo, sem esse olhar, ainda mais agora, nessa condição que estamos. E do idoso, pode ser muito comum, óbvio, dependendo de como é o olhar desse idoso para a vida dele, mas isso pode ser comum se ele se aposenta, né? Trabalhei 70 anos, e aí ele realmente se vê em que vida, né? Ele tinha, aquilo era o sentido da vida, aquilo era o significado da vida. Então isso pode ser comum. Mas, de fato, as estatísticas mostram que os homens, eles cometem mais suicídio do que as mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens efetivam, eles concluem. Até porque, né, nos dados eles dizem assim, como os homens eles têm essa verbalização mais contida, né, tem essa coisa do preconceito que é para os fracos, Eles então têm ele mais não quer. resistência à psicoterapia, né? Sim, não verbalizam tanto. A mulher, ela aceita mais, né, a terapia. Você vai, por exemplo, tira por, sei lá, terapia de casal. O homem, comumente, ele é mais resistente, né, porque ele não acha que tem que ficar falando tanta coisa, mas ele sofre. Tanto que tem uma predisposição muito alta dos homens com síndrome do pânico. Porque o pânico é isso, você vai lidando tá contido. Chega um momento que ele vem de forma sintomática. Ansiedade, falta de ar, taquicardia, né? Então, assim, dos homens, no caso do idoso, pode ser comum porque ele ficou, né, nessa pouca verbalização de situações. Ele tá ali mais contido. O adolescente, os dados dizem, 17 até uns 29 anos é a segunda maior causa. E assim, até você colocou lá nos status, né, do feed, e isso que eu queria até comentar com vocês. Tem tido muita coisa, quando a gente fala de pesquisa, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a fonte que você pegou, ok, mas tem muita gente pegando muita informação e ainda tem coisas que não são oficiais, né, que nem da pandemia. Tem gente que pegou um público de 3.000 pessoas para avaliar, para ver como que tá o índice de depressão, de suicídio. Mas não é tão oficial, porque a OMS não tem estudo para saber como que concluiu 2020, né? Então, quando a gente fala de pesquisa, olha, um público foi experimentado, né? 3.000 pessoas na Unicamp, teve pesquisa na UERJ, teve várias pesquisas assim agora em 2020, para ir acompanhando. E óbvio, consta-se, né? Aumento da depressão, aumento acho que 4% no país, né? Mas ele pega um nicho, né? Quando fez a última pesquisa oficial mesmo da OMS foi 2018. Não sei se você chegou a ver que 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante, né? Sempre Né? falam isso. Falavam muito. E ninguém imaginar que ia ter pandemia, ninguém ia imaginar que ia ter uma crise dessa. Sem isso já seria incapacitante, porque deixaria a pessoa sem trabalho, sem uma vida social, incapacitar mesmo, deixar de fazer, lá naquele estudo, né? E aí conta-se com essa situação. Então, esse dado que tinha era um dado pela estatística do que vinha numa crescente de 10 anos. Então, não dá para mensurar pelo crescimento, porque foi um fator incomum, mundial, né? Mas lá eram 11 milhões no Brasil, né? Na época, que 2018, que a gente tem 250 milhões, 240 e poucos, e 322 milhões de pessoas no mundo. E aí, onde está a questão? Aí a pessoa tem a depressão, não se acha, nem se diz do direito, mas não se constrange em dizer que tem. Mas, gente, são 322 milhões de pessoas relatadas, fora aquelas que não vão buscar, né? Então, quando a gente faz isso na clínica, às vezes dados é para a pessoa entender que ela não é a única no mundo que tem. Porque quando você tem uma doença, você acha que é o único, né? A gente fala, olha, tem um monte de gente que passa por isso. É porque E tudo bem. o abismo é muito próprio da pessoa, né? Parece que ela não é entendida, não é, Cíntia? Parece que ela não é entendida. Me fizeram uma pergunta dessa por esses dias, numa live, né, também, que era assim, o que a gente pode falar, né, pro depressivo? Porque
Você vai falar assim, vai passar, fica tranquilo, não dá para ficar tranquilo, né? É uma doença, eu não sei por que que eu tenho, eu não consigo tirar isso de mim. É uma doença, gente. Eu acho que da empatia, né, das mais acessíveis para você, né, atingir essas pessoas, se aproximar, primeiro é isso, né, estar próximo, é o olhar, às vezes não é dizer nada, é falar vamos ali, né, é uma visita, né, tem muitas instituições voluntárias, igrejas que fazem muito isso praticado nessas visitas aleatórias, né, mas despretensiosa, mas com esse olhar, né? O olhar de se aproximar, de ir até a pessoa, né? Antes que piore, mas é você dizer assim, eu imagino que você está passando, porque você nunca passou. Ou se você passou, nunca vai ser igual. Mas você se compadecer, né? Você ter a empatia, dizer, eu imagino que você está passando, por isso que eu estou aqui. Já basta. Porque ela não quer que você diga, que você levanta, vai ser melhor. Meio que minimiza, né, a dor que ela está sentindo, né? É Como se muito você interessante. sentisse. Sim, é muito interessante você estar falando isso, Cíntia, porque assim, eu tive uma experiência pessoal própria que até desencadeou depois uma ansiedade e eu, de fato, procurei uma Legal. ajuda profissional. Tem um ano que eu faço terapia exatamente porque tive essa ansiedade por N razões, principalmente na época da crise. Meu marido, que era diretor de uma empresa, acabou saindo dessa empresa, então afetou toda essa questão da família, enfim. E uma pessoa muito próxima a mim, muito próxima da família, não me via, não me notava, porque afinal eu sempre fui aquela que fiz tudo, resolvia tudo. E foi no momento que a minha filha estava desfraldando, ela tinha 2, 3 anos, e a minha mãe estava iniciando o processo de uso de fraldas, porque o Alzheimer dela avançava. Então foi uma situação que veio tudo junto, tudo junto. É. E eu sentia uma tristeza, uma frustração, uma dor. Era uma dor terrível. E realmente eu cheguei a ir para o pronto-socorro achando que eu estava infartando. Uhum. Foi algo que me preocupou muito, porque como eu sou filha de cardiopatas, tanto pai e Hum. mãe, então eu já fiquei naquela preocupação e eu cheguei no pronto-socorro, realmente eu já fui atendida imediatamente porque eu tinha todos os sintomas de um ataque cardíaco. Mas foi muito interessante porque essa pessoa próxima, ela Hum. acabou encontrando uma outra pessoa que é minha amiga, Uhum. e essa minha amiga encontrou ela e falou assim, poxa, faz tanto tempo que eu não vejo a Ana Cláudia, porque realmente eu tinha sumido das redes sociais, sumi de contato, eu não conseguia responder mensagens, eu não conseguia ligar, eu não conseguia ter contato com pessoas. E Uhum. quanto mais eu me afastava, mais sozinha eu queria ficar. Aí vinham os comentários, nossa, mas a Ana não deixa a gente se aproximar dela. Eu tento me aproximar da Ana, mas ela não deixa. Aí Uhum. aconteceu uma outra situação que essa minha amiga disse, Ana, eu não sabia que você estava nessa situação. Porque eu Uhum. encontrei a fulana e ela Uhum. disse que você estava ótima. Então, isso, Cíntia, é uma coisa que eu gostaria que você falasse para nós. Porque assim, eu Uhum. até gostaria de ter feito isso hoje, eu acabei não tendo tempo. 2018 foi o ano que eu passei por tudo isso, foi um ano inteiro. E eu tirava algumas fotos, algumas selfies, que era o momento que eu estava no carro sozinha. E tinha uma luz boa, eu falei assim, vou tirar uma foto para ver como que eu fico. Por mais que eu não postava, mas hoje, fazendo essa live com você, eu voltei para ver essas fotos. E assim, são ótimas. Se eu postar essa foto agora, as pessoas vão falar assim, nossa, linda, linda. Só que foi o ano que eu mais sofri. Então, É. assim, por que as pessoas têm esse olhar? E quando a gente vê esses famosos, por exemplo, que comentam, eu falo famosos porque, né, a gente sempre imagina que eles É. têm uma vida perfeita. Sabemos que não, mas aparentemente eles acabam tendo milhões de seguidores que gostariam de ter uma vida como a deles. E quando cometem um suicídio, a pessoa fala assim, gente, mas olha isso, ele tirou uma foto com a família ontem, eles estavam viajando aqui, a foto com a família, ele estava sorrindo. E eu me identifiquei muito com esse momento, Cíntia. Então é É. assim, eu não posso julgar as outras pessoas também. Mas Sim. hoje, por ter vivido isso, eu me sinto numa responsabilidade muito grande com o outro.
Então, Uhum. como que a gente consegue perceber e ajudar nesse sentido se a pessoa está se afastando, se a pessoa não está querendo um contato? Como que Uhum. faz? Sem julgar, principalmente sem julgar, porque eu estava sofrendo muito e as pessoas tinham esse julgamento. Ai, a Ana não se abre com ninguém. Mas tudo que eu queria era me abrir. Tudo, tudo. Teve um dia que eu peguei o carro e acabei, sério, parando num centro espírita, porque eu ainda não fazia terapia, mas eu vi um centro espírita e tinha 3 mulheres. Eu falo que parece que Deus que colocaram elas ali, porque pareceu que estavam me esperando. E ali Hum. eu encontrei ali palavras de consolo que ajudou com que eu conseguisse libertar de algumas questões. Mas que sofrimento, Cíntia, que foi? Eu imagino, porque até então você passou por várias situações, né? Quando você diz que muitas pessoas postando, né? Você sabe como você estava, né? Você tem uma dimensão geral, pessoas muito próximas também sabem o que você estava passando. E você diz, eu só queria realmente que alguém falasse comigo. É porque para explicar sobre as situações, você às vezes vai pensar como essa pessoa vai chegar, o que ela vai querer saber. E aí onde está, ela não precisa saber nada, você não precisa explicar nada. Quando eu falo assim, se a chegar só para estar ali, porque quando você está Já com a se sente depressão, acolhida. quando você está com a depressão, é aquilo que eu falei, a tristeza tem uma explicação, a depressão não tem. Você não vai conseguir explicar. Aí a conversa vai ser assim, como se você tivesse que justificar para mais uma pessoa. E não é que você tenha que justificar. A pessoa tem que tirar você daquela condição, não pensando naquela condição. Trazendo resgate de situações legais, vivendo uma situação fora daquilo. Você pode pegar uma pessoa e falar, vamos caminhar. Mas falar outras coisas, né? Que é justamente assim, sair desse contexto ruminador de falar sobre o problema. Você está perguntando do problema e a pessoa vai falar do problema. E ela vai fazer com que você, né, no caso, a pessoa pensando sobre isso, afunde naquela situação. Então, quando você me pergunta como se aproximar, eu acho que assim, se aproximando sem pretensões de julgar e sem perguntar, né? Sem questionar. Se você é um amigo antigo, traga memórias, traga fotos, né? Traga situações que sejam para elas, esse pensamento que é repetitivo para essa coisa negativa, sair disso e desfocar para algo que seja valioso, né? Que tenha memória. Porque você pode oferecer dinheiro para quem tem condições, não é isso, né? E, e o que faz também, dentro de um contexto, é não ser recorrente, mas isso ter significado, né? Ela entender assim, nossa, que legal eu senti isso. Nossa, que legal. Nossa, sentar aqui à mesa foi legal hoje. É simples, simples assim. Eu tenho uma pessoa que é da nossa família, passou por isso, né? E é uma pessoa assim que eu amo demais, demais, assim, fora do contexto clínico. E eu vim saber que estava passando por depressão, que já tinha, né, tido tentativas. E quando aquilo eu soube, falei, caramba, eu Poxa, como então, profissional como não eu não vi isso? sabia. Eu não sabia. Quando eu soube, meu filho estava com... Eu tenho 2 filhos, né? No começo eu nem apresentei isso, mas eu tenho 2 filhos, a Isabela tem 8 anos e o Gabriel tem 2. O Gabriel estava assim com 8, 7 meses. Eu peguei meus 2 filhos, fui até a casa dessa pessoa e falei, eu preciso ver. Quando eu cheguei lá, ele estava medicado. E quando a gente fala medicado, o depressivo medicado, ele não tem um raciocínio, ele não conversa direito. Mas eu só fui. Eu lembro ele no quarto, eu com os meus filhos ali, conversando, né, com os meus parentes. E um momento ele sai do quarto. E aí a gente almoçou. Aí a gente começou a conversar. E não Ou foi assim seja, um porque eu grande sou avanço. psicóloga. É um avanço isso. Mas ele viu essa construção. Nossa, a Cíntia saiu de São Bernardo. Nossa, 50 quilômetros com os filhos dela. É isso. Podia não ter falado nada. E ele lembrou. Isso que é importante, ele lembrou. Senta no pedaço da rede, faz...
é isso, despretensioso, né? E aí depois eu me coloquei, assim, coloquei na minha cabeça que apesar da minha vida corrida, eu ia ligar para ele uma vez por semana, ele podia não estar entendendo nada. Eu ia falar de coisas aleatórias. E eu não usei a psicologia clínica, eu não usei nada, eu usei o envolvimento que eu tinha com a história nossa, né, da família. E hoje ele passou por isso, e assim, a depressão, que é importante pensar, ela é uma construção que você vai se tornando resistente, né? Passou por isso, teve uma vitória, né? Vamos assim pensar. E a atenção do cuidado é para que, se tiver um outro fator que tem uma predisposição, alguém pode falecer, eu esteja mais preparado para que eu não recaia mais, entende? Ou seja, então, uma vez com depressão diagnosticada e tratada, é importantíssimo continuar com a psicoterapia. Porque se acontecer um outro fato desencadeador, a pessoa está mais fortalecida. Continuar. Posso não fazer, mas se acontecer algum fato, eu retorno. Eu olho para essa situação, se eu precisar cuidar, tratar de outra forma, né? Tem várias formas. Você pode juntar a terapia com a acupuntura, terapia com a aromoterapia. Lá na clínica, nós temos esses profissionais. E a gente já conseguiu cuidar da depressão de um dependente químico, depressão e dependência química. Com a acupuntura, aromoterapia, né? Tem a medicação ela é importante, porque você vai tirar da crise. Você não vai fazer a pessoa raciocinar, pensar, refletir, né? Numa crise. Você precisa tirar da crise. Mas é engraçado, Cíntia, que até mesmo eu, que falo, poxa, uma pessoa que lê tanto, acabo tendo tanta relação com diversas pessoas, eu tinha um preconceito com medicação. As pessoas têm muito isso, né? Tem, mas em um determinado momento ela te mantém em vida, né? Não, foi ela que me tirou. Para mim foi muito importante. Eu venci essa questão do preconceito da resistência, porque eu tinha uma resistência enorme. E eu vi o quanto que foi importante para o processo de psicoterapia. Agora sim, Cíntia, falando a respeito dos jovens, dos adolescentes. Sim. Porque o adolescente ele já tem aquela questão de ser, não todos, claro, mas a grande maioria são reservados. Sim. Então vem toda essa questão do vestibular, essa questão da primeira namorada, essa questão que eles não querem conversar com os pais, do quarto, das redes sociais, enfim. Como que a gente consegue, então, entrar nesse mundo do adolescente, do jovem, que não se abre e a gente, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade de entrar na vida deles? A gente acha que os jovens, eu falo porque eu tenho um filho assim, sempre acho que está num estado depressivo. Quantos anos tem? 18. Aí eu falo, mas será que está num quadro depressivo? Porque está sempre com alguma questão. Como é difícil a gente entrar no mundo do jovem. Então, como que a gente sabe que é uma depressão, no caso deles? Já que você também confirmou que esses dados dos 17 aos 29 anos, a incidência é muito grande. Como que os pais conseguem, ainda mais nesse momento de pandemia, que eles estão o tempo todo no quarto estudando? Pelo menos a gente acha. Mas estão no quarto, de alguma forma, ligado nas redes sociais. Como que a gente consegue identificar isso no jovem? Olha, eu não tenho filho adolescente, né? Já cuido de adolescentes na clínica. E na prática clínica, que eu posso te dizer, é assim, a gente se prepara. Duas coisas sobre adolescentes. A gente se prepara para muitas coisas na vida. A gente se prepara para ser, né, profissional, a gente se prepara para, né, se pós-graduar, e a gente não lê sobre adolescente. É muito difícil falar que você lê muito para ter um filho, né? Ai, como pôr para dormir, como desfraldar, como tirar chapéu. A gente já tem esse estigma de já é complicado, vai passar, né? E a gente não lê sobre adolescente, porque dá trabalho. Os estudiosos dizem assim, a infância, ela é extensa, né? Ela tem 12 anos de percurso. A adolescência, ela é transitória. E por isso que a gente pensa que a adolescência é em desenvolvimento, ela parece não estabilizada, porque ele está sempre se desenvolvendo até chegar na fase adulta.
E aí parece assim, adolescente não é nada, porque é uma Mas passagem. de fato, porque É tudo uma a gente passagem. fala para adolescente, porque a gente, quando era adolescente, eu ouvia isso. Uhum. Aquele amor não correspondido, isso vai passar. Qualquer coisa, eu tirei uma nota baixa na escola, isso vai passar. O adulto tem esse péssimo hábito de minimizar o sofrimento e a frustração do adolescente. Isso. E aí a gente não assim, a gente não lê para como fazer, porque assim, coisas mínimas, você lê para como desfraldar. Mas como que eu faço para acolher meu adolescente? Aí isso que você falou é o ponto mais importante. Tem vários especialistas em adolescência e eles dizem assim, dar valor para o que não tem valor. Um exemplo que eu sempre dou é assim, imagina que você tenha 15 anos. Você vai ter uma festa, a sua preocupação maior, sei lá, vai ser o vestido da festa. Vai ser como você vai dançar. Isso vai te causando uma ansiedade, uma preocupação, porque aquele evento, ou a formatura, ou o namorado, né? E aí o adulto olha para aquilo e que você falou, minimiza. Ele não dá valor para aquilo. Ele fala assim, isso é coisa de se preocupar. Pelo amor de Deus, a vida é mais do que isso. E aí você desvaloriza esse olhar, né? E, E e aí ele não afasta. se permite, Exato. não entra nesse mundo. Exato. E ainda por cima você afasta ele de você. Ixi, voltei. Voltei e foi, travou a internet. Tá me vendo, Cintia? Pessoal, vocês estão aqui? Eu voltei para vocês? Cíntia? Pessoal, vocês conseguem ver se eu voltei? Porque foi a minha que travou. Vamos ver Voltou. aqui. Voltou, que bom. Nossa. Uhum. Foi a minha que rapidinho eu coloquei aqui no Wi-Fi. Mas vamos lá. Então, a gente ia pensando sobre o minimizar, né, do adolescente. Exatamente. Pronto, agora É, eu... Bom, vamos aguardar. Se alguém puder escrever aqui se é a minha. Aprendiz ABC. Então, só para confirmar, vocês estão me ouvindo? Cíntia? Ai, foi. Falei, voltei. nossa, estou começando a ficar preocupada aqui. Agora, Vamos lá. agora vou eu. É, não sei se você quer fechar sobre a adolescência, mas Não, na sim, questão vamos, disso, vamos. né? Olha, a gente tem 10 minutos aqui para acabar a live. Sobre o adolescente, então, só para a gente poder fechar, Cíntia, como que então a gente aproxima deles, nós como pai e mãe, sem ser exatamente tão invasivo, já que tem toda essa resistência por parte deles? Qual é o momento que a gente... Porque eles ainda têm uma resistência de um certo profissional, de falar, não quer um psicólogo, eles têm essa resistência. Então, como que a gente pode, primeiro, observar os sintomas e ajudar? É, primeiro, começando por isso, né? Dar valor para o que pareça muito mínimo. Às vezes, ele quer. Tem um livro que ele diz sobre isso, O Cérebro do Adolescente. Que aí você, né, tem várias instruções, mas é que você tenha esse olhar que pareça para um olhar mínimo. Muitas vezes ele parece querer te ensinar algumas coisas, né? E alguns especialistas dizem, mesmo que você saiba aquilo que ele quer te ensinar, mas mostre um interesse. Por isso que ele quer te ensinar, para que ele se sinta importante.
falando sobre coisas que ele está aprendendo. Porque na infância é isso, né? Na infância ele vai mostrando as coisas que está aprendendo, começando a falar, andar. São várias descobertas. Quando está na adolescência, ele quer dizer o que está sendo aprendido, né? O que está sendo conquistado. E conforme isso está sendo reprimido, ele vai deixando, isso está sendo punido, e ele percebe que ele deixa de falar, de fazer, porque não está sendo reforçado, isso não está sendo olhado, esse comportamento, né? E na sua experiência clínica, a falta de amigos é um fator ou não? Isso pode ser realmente da personalidade do jovem, do adolescente? Do adolescente atual, sim. Do adolescente atual, eles estão mais seletivos, né? A escolha de como esses adolescentes fazem as coisas, no âmbito social mesmo, né? Eu não sei se o seu público, depois se eles verem essa live, mas eu recomendo que, se vocês puderem assistir, é um documentário que saiu no Netflix, que chama Dilema da Rede Social. Eu vou anotar aqui. É atual, assim, acho que faz 3 semanas que saiu. Ele fala sobre... Ele ilustra, né? Ele tem uma ficção ali de um adolescente, um jovem. Na verdade, são 3 jovens, uma família, essa família vivendo com o que a gente tem hoje, da internet, da disposição dessa internet. Ele fala muito sobre os algoritmos, né? A busca do que os adolescentes têm, né, na internet. E aí, ao mesmo tempo, ele traz no documentário os engenheiros, como eles pensam, para que as pessoas fiquem mais infiltradas nessa tecnologia na internet. E isso está fazendo com que as pessoas se isolem, essa busca social diminuída. Então, se tem uma pessoa com depressão, se ela não tem vínculo com ninguém, como que ela vai... esse mecanismo que eu comentei com você, né? Como que vai ser possível para que ela recorra a alguém que motive, né? E ela vai se fechando cada vez mais. Não sei se está chegando o que eu estou falando aí para você. Tá chegando. Talvez esteja chegando um pouco mais atrasado. E é isso, e voltando então nessa questão do suicídio, é esse isolamento que também desencadeia até... Por que então, Cíntia, nos explicando assim, tecnicamente mesmo, por que essa questão do suicídio? O que leva realmente? São pessoas que não tiveram acompanhamento, não estão medicadas, ou mesmo com acompanhamento, medicação, pode chegar a esse extremo. Tem esse fator também biológico, porque foi como você disse, que quando volta... Você está me ouvindo? Deu uma falhadinha no que você falou, vê se você... Não, eu repito, eu falei a respeito do suicídio, porque você tinha falado para nós que, por exemplo, falando dessa paciente de 72 anos, que quando foi olhar o passado, ela também tinha uma família que também eram depressivos, também teve suicidas, enfim. Uhum. O que desencadeia realmente, independente se a pessoa está em tratamento ou não, pode chegar realmente a esse ponto, mesmo aquelas pessoas que estão em tratamento? Se Porque a pessoa já isso para o percebe, profissional, né? deve ser bem complicado, né? Você tem um paciente que faz um acompanhamento com você e perde ele para depressão. Para um profissional, eu imagino que isso deve ser muito difícil. Então, por isso que a gente deixa bem claro essa participação, o do meu compromisso e do dele, porque é esse treinamento que nós psicólogos pensamos, até na nossa formação, em mentorias que a gente tenha para fazer, porque a gente lida com pessoas também. Então, o se culpabilizar, o se responsabilizar por um profissional, que muitas vezes entender esse envolvimento dele também com o processo. Então, se ele tem recaídas, como ele está envolvido nesse tratamento dele, é super importante. E se mesmo ele tentando, tem suas dificuldades, a gente tem que pensar nesse processo de acompanhamento com familiares próximos. Por exemplo,
Isso é importante, é um dado importante, até nem sei como que a maioria dos psicólogos pensam assim, mas para quem tem, por exemplo, até um acompanhamento, um mentor, isso não é falado, por exemplo, na formação, mas quando existem profissionais que acompanham uma ideação suicida, um depressivo, e ele está em vias de, você chama o familiar, assim como uma criança precisa e é dependente dos seus pais, você chama o familiar para consulta. Porque se você só o vê uma vez por semana, 1 hora, qual o compromisso que alguém tenha com ele nesses 6 dias? Tem que ter, porque ele está em risco. Então você chama alguém que é Nesses 6 responsável. dias e 23 horas, né? Porque você só tem 1 hora. Isso. Então, assim, alguém tem que ter um compromisso com ele nesse tratamento, porque ele causa risco à própria vida, e aí é em conjunto. Igual como criança, você não faz a terapia da criança e nunca chama os pais. A criança depende do pai para poder e da mãe para poder mudar algum contexto, né? O depressivo também, ele precisa desse acompanhamento. Ele é responsável por ele, mas enquanto ele não cause risco à própria vida, né? Entendi. É, difícil, né? Difícil. Eu ia até te fazer uma pergunta, acabei esquecendo, porque a gente acaba se envolvendo tanto nesse tema, não é, Cíntia? Mas, bom, olha, a gente tem aqui 5 minutinhos. Eu vou deixar para você, então, abordar, sem ficar fazendo as perguntas, o que você quiser finalizar aí com a live. As suas perguntas foram bem abrangentes, né? Eu acho que elas já envolvem de tudo um pouco, né? De você trazer aí seu relato. Eu acho que é muito bacana quando a gente, é justamente isso, quando a gente se predispõe a entender que todos, né? Isso é tratar a prevenção, né? Dizendo para as pessoas, todo mundo é suscetível e que tá todo mundo, e é ok se E cuidar, até quem né? está sorrindo, foi o que eu disse. Eu sorria, mas eu estava muito, 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 muito Até quem está dolorida sorrindo. na alma. É. Até quem tá assim. Então, eu acho que são super pertinentes suas perguntas para que abrangesse tudo isso. Lembrando que, assim, a predisposição de outras questões, ansiedade, é um olhar muito cauteloso, porque cuidar dessas frustrações que a ansiedade abarca, sabe? Ela é importante para que você não desencadeie uma depressão futura, né? Olhar a vida com mais gratidão, as pequenas coisas, as pequenas realizações, antes que você queira grandes coisas, né? E pensar na função da terapia, nesse processo de autoconhecimento antes que, né, as coisas se tornem tão difíceis que eu não consiga pensar sobre. E na função medicamentosa também, se conhece alguém que realmente tem passado por essas crises de depressão, buscar um profissional, desmistificar isso da medicação para sair da crise, né? Para salvar essa pessoa. É isso mesmo. A última pergunta, Cíntia, Lembrou? as pessoas falam. Não, as pessoas. Lembrei. As pessoas falam assim. Ah, e quem vai se matar de verdade não dá aviso. A gente tem que considerar isso? Ela dá aviso, sim. São Tipo, mitos, não, né? é assim, Isso é um tipo, mito. É um não, dos mitos que porque as fala pessoas assim, falam que é ai, frescura. Ela dá aviso, sim. É exato, mas a pessoa porque, às fala vezes, as assim, pessoas ah, não estão atentos para esse... pode falar. Não, só complementando, então, porque as pessoas falam assim, ai, não, fulano falou que vai se matar, mas quem se mata de verdade não fala. Então, essa é uma fala que as pessoas têm. Isso é mais uma prova que, mais uma vez, está minimizando o que o outro está falando? Travou de novo, né? Que pena. Mas vamos ver se volta, só para a gente poder se despedir, então. Travou mesmo. Agora apareceu o reloginho aqui, pessoal. Voltou. Cíntia. Mas agora já apareceu o nosso reloginho. Já está com 1 minuto e 45 para acabar a live. Então, o que eu só tinha perguntado é isso. Essa fala que as pessoas falam, ele disse que vai se matar, mas quem vai se matar não fala. Isso é mais uma forma de minimizar o que o outro está dizendo. Sim, estar atento para esse comportamento. Eu acho que tem que ter um olhar mais nas entrelinhas, no não comportamento verbal.
no comportamento dele mesmo, né? E cuidar, cuidar. Ótimo, ótimo. Cíntia, foi muito bom. Muito obrigada Legal. por você Obrigada a você, estou à estar aqui disposição. conosco. Nossa, eu achei fantástico. Você, assim, eu falo que são os amigos